Apresentaremos agora o demonstrativo do AutoEscada, software da DynamicCAD para projeto de escadas em concreto armado. Ao ser iniciado, o AutoEscada aparece com o seguinte aspecto. Nesta posição, clicamos no botão para iniciar um novo projeto. No módulo de concepção estrutural, o projetista poderá verificar os tipos de estruturas suportadas pelo AutoEscada. O AutoEscada faz escadas e rampas em lance único, em L, em U, em O ou em lances adjacentes, tanto para escadas como para rampas. Dentro de cada uma desses tipos de estrutura, o AutoEscada conta com determinados tipos de apoio. Para esse tipo de escada, por exemplo, teremos apoio no lance inicial, no contorno do lance inicial, no lance posterior do patamar, no contorno do lance final e no término do lance final. Então é dito que essa estrutura é apoiada em 5 vigas, certo? Estas vigas poderão ser paredes estruturais ou paredes em alvenaria, dependendo da opção de cada projetista. Para efeito de exemplificação, iremos dimensionar para esse projeto uma escada usual em U com 5 vigas de apoio, ou 5 apoios, sendo esses apoios no lance inicial, no contorno do lance inicial, no contorno do segundo lance, no contorno do lance posterior e no término do último lance da escada. Em se definindo a geometria da concepção, partiremos para o módulo de dados geométricos, lembrando sempre que toda estrutura conta com uma rampa equivalente, escada e rampa com os apoios equivalentes. Clicando-se no ícone do compasso, passaremos ao módulo de dados geométricos. Dentro dos dados obrigatórios da geometria, devemos digitar o desnível a ser vencido pela escada, no nosso exemplo aqui, 2,70 metros, e a largura da escada, no caso, 1 metro. Podemos definir aqui também o número de degraus que o patamar vai ter. Podemos ter o patamar com 1 degrau ou o patamar com 2 degraus. Optaremos neste exemplo para um patamar sem nenhum degrau. Observamos logo abaixo as alturas a serem consideradas mínimas para o dimensionamento das lajes das escadas. Logo, definimos como altura mínima 8 centímetros, bem como o espelho mínimo a ser aceito. Ao lado vimos um desenho esquemático de cada da vista em planta e da vista em perfil da estrutura. Passamos para os dados complementares, onde definiremos as demais características geométricas da escada. Podemos digitar o comprimento do lance para o programa calcular o espelho e o piso e o número de degraus. Ou podemos, como é o caso, digitar diretamente o número de degraus, o espelho e o piso. No caso é espelho, o S corresponde ao piso e o N o número de degraus, visto que o AutoEscada
tem uma facilidade muito grande, pois, como seu desenho é paramétrico, permite termos números diferentes de degraus por lance. Nesse caso, teremos lances com espelho igual a 15 centímetros, piso igual a 28 centímetros e no primeiro lance 6 degraus, no segundo lance 7 degraus e no terceiro lance 5 degraus. Este zero que aparece aqui seria o número de degraus no patamar, caso fosse solicitado na hora de definição dos dados obrigatórios. Da mesma forma, temos as duas visualizações esquemáticas. Passamos dos dados complementares para a definição da geometria calculada. Desta forma, temos calculado para essa escada um desnível do primeiro lance de 0,9 metros, do segundo lance de 1,05 metros e o terceiro lance 0,75 metros. E um LH, dito o desnível horizontal, a distância horizontal, de 1,4, 1,68 e 1,12. Além do HM, que é a altura média, considerando a espessura da laje e a altura do espelho do degrau, e a inclinação da nossa escada. Estando isso definido, poderemos passar para o módulo de carregamentos. Antes de partirmos para o módulo de carregamento da estrutura, podemos proceder com o preenchimento da legenda, no caso, uma legenda de uma construção residencial, com os dados padrão de legenda, nome do projeto, cliente, endereço, responsável e alguma observação que se julgar necessária. Podemos configurar os parâmetros de cálculo. Dentro do módulo de configurações, podemos destacar para a configuração das armaduras os espaçamentos, espaçamento múltiplo de 2,5 centímetros, espaçamento máximo e mínimo das armaduras. Dentro do módulo de cálculo, configuramos a altura mínima da laje, porcentagem que consideraremos para a armadura mínima, o fator que consideraremos para a obtenção da seção mínima de aço e calcular a armadura mínima com base na altura da laje ou com base no HM, altura laje degrau. Na geometria, podemos configurar as bases da viga para desenho, a inclinação máxima das rampas e o tamanho inicial e final do espelho da escada. Nas propriedades físicas dos materiais, podemos definir qual tipo de aço, coeficiente de minoração da resistência desse aço e qual unidade adotaremos para mostrar as bitolas em milímetro ou em polegada. E no concreto, podemos configurar o FCK, o peso específico, os coeficientes de majoração das cargas atuantes, coeficiente de minoração da resistência do concreto e o recobrimento mínimo desse concreto. Podemos salvar alguma alteração e podemos recuperar outras alterações deste módulo de configurações. Voltando ao módulo de geometria, toda vez que se alterar o módulo de configurações de cálculo, a gente volta no módulo de geometria. Este módulo de geometria dá acesso ao módulo de carregamentos. No módulo de carregamentos, eu já vejo automaticamente configurado o peso próprio da estrutura e o esquema de cálculo ao lado. Podemos inserir uma carga para o revestimento, no caso mármore. Poderemos uma sobrecarga considerada, no caso uma escada residencial. E no caso, vamos considerar uma ação variável de 45 kgfm por metro quadrado, observando sempre o desenho esquemático da estrutura com o carregamento atuante. Com o carregamento da estrutura definido,
basta clicarmos no botão para calcular a estrutura, que a estrutura será dimensionada, mostrando a visão esquemática em planta das armaduras e a visão esquemática em perfil das armaduras também. Obtemos como resultado as reações nas vigas inferior e superior e um campo para identificarmos essas vigas. No caso, poderemos digitar a identificação das vigas. Temos as armaduras positivas, as armaduras negativas do encontro do lance com o patamar e a armadura de distribuição de cada lance de escada. Essas armaduras poderão ser alteradas de acordo com a preferência do usuário. Temos os resultados tanto para o primeiro, para o segundo, como para o terceiro lance dessa estrutura. Podemos visualizar também o consumo alcançado na estrutura. Visualizamos na janela consumo o consumo do primeiro, do segundo e do terceiro lance, no referente a ferro, concreto e a forma utilizada para a construção da escada. Uma vez dimensionada geometricamente e com o dimensionamento estrutural correto, poderemos agora detalhar essa estrutura na plataforma CAD. Antes do detalhamento na plataforma CAD, porém, iremos explicitar alguns pontos no tocante ao relatório da estrutura. O AutoEscada fornece um relatório completo da escada ou rampa dimensionada, com todos os dados de entrada, os dados da geometria definida, todos os dados dos carregamentos atuantes, os resultados e os esforços obtidos no cálculo estrutural e os resultados do dimensionamento estrutural da estrutura. Esses dados podem ser impressos diretamente do próprio AutoEscada ou exportados para programas Windows, como o Microsoft Excel, o Word ou em HTML, documentos textos e outros formatos padrão Windows. Para inicializarmos o detalhamento na plataforma CAD, basta clicarmos no item correspondente. O controle agora passa para a plataforma CAD e disponibiliza para nós o AutoEscada Toolbox, que é a interface entre o AutoEscada e a plataforma CAD. No caso, estamos utilizando o IntelliCAD 2000, mas o AutoEscada é compatível também com CADs da família Autodesk, AutoCAD Release 14 e 2000. Vemos no botão CFG a configuração do detalhamento no CAD. Através dessa configuração, poderemos definir tamanho da fonte, cor da fonte e outros itens do detalhamento, como o dimensionamento, cores das linhas de dimensionamento e texto de dimensionamento, e as cores do desenho, cor da forma e cor da ferragem. Uma vez definido o que eu quero utilizar no nosso detalhamento, iremos proceder com o início do desenho. Clicaremos primeiro no desenho da caixa da estrutura. Ao clicar, o IntelliCAD pede um ponto para servir como base para o desenho da estrutura. Vislumbramos aí a estrutura fielmente reproduzida, tal como a dimensionada no módulo de cálculo do AutoEscada. Desenharemos agora a forma com as cotas da estrutura. O AutoEscada automaticamente cota e numera todos os degraus da escada. Note a qualidade do desenho
das formas do autoescada. Iremos agora desenhar a estrutura com as armaduras da escada. Basta clicarmos no ícone correspondente que o autoescada pergunta um ponto para utilizarmos como base. E ele automaticamente desenha todas as armaduras utilizadas no projeto. Notar também a qualidade do detalhamento da escada. Temos ainda como ferramenta disponível no autoescada a possibilidade de desenharmos um corte transversal e um corte longitudinal da escada dimensionada. Então procederemos com o desenho do corte transversal, novamente um ponto base, e vemos o corte transversal desenhado. Logo depois desenharemos um corte longitudinal. Visualizando, você pode ver a detalhidade e a facilidade que isso pode trazer para o usuário no detalhamento da sua estrutura. Procederemos agora com a inserção de novas posições de armadura no autoescada. A título de exemplo, selecionamos uma área dessa escada na qual eu possivelmente vou iniciar o desenho de uma armadura. Clico no editor de armaduras do autoescada, ele é automaticamente aberto. Defino as propriedades que eu quero, eu posso adicionar ou não essa ferragem na minha relação de aço. Eu posso ter descrição da posição ou não, eu posso ter o número da posição ou não, ou posso cotar ou não cotar automaticamente essa posição de ferro. Vamos adicionar uma posição de armadura longitudinal, a qual eu vou chamar de N10, que serão 6 barras de 8 milímetros a cada 12,5 centímetros. Aqui a descrição da posição. O a definir aqui para o comprimento significa que eu vou desenhar e depois automaticamente o comprimento será incorporado. Marco um ponto inicial. Marco o meu ponto final através de coordenadas relativas com ângulo e distância. E vou desenhando a minha posição de armadura. Terminando o desenho, eu parto para o detalhamento dessa posição de armadura. O programa automaticamente cota essa posição de armadura e disponibiliza um ponto para colocar a descrição da posição recém-detalhada. Essa posição pode ser facilmente alterada, possibilitando um detalhamento de alta qualidade. Da mesma forma das armaduras longitudinais, podemos adicionar armaduras transversais ao nosso projeto. Então, no caso, vou adicionar uma posição N11, que serão 4 barras de 6,3 de 1 metro de comprimento.
defino o ponto inicial, o ponto final, o lado que eu quero as barras, e as barras serão desenhadas pelo AutoSCADA. Dessa forma, podemos utilizar o editor de armaduras para alterar, acrescentando armaduras ao nosso detalhamento. Vou proceder agora com a obtenção da relação de aço dessa estrutura. Basta clicarmos no ícone correspondente, posicionarmos o cabeçalho da relação e selecionarmos uma janela em torno dos elementos que queremos introduzir nessa relação de aço. Vemos aí a relação de aço dessa escada, inclusive com as posições 10 e 11 inseridas pelo projetista. Todo o resumo e o quadro de ferro procederemos agora com a montagem do formato da nossa estrutura. Vamos agora proceder com a montagem do formato da estrutura calculada. Basta clicarmos no botão para inserir o formato, selecionarmos um tamanho de formato e selecionarmos um ponto para inserção desse formato. Aí então, basta selecionarmos a escala do elemento. Podemos construir uma janela e posicionar os elementos na escala desejada. Podemos também alterar a escala desses elementos. Se a escala, por um acaso, não ficou conveniente, alteramos a escala desses elementos no formato. Podemos também alterar o tamanho da janela do desenho, no caso, para posicionar corretamente os nossos elementos. No caso, podemos colocar tantos formatos quanto se fizerem necessários e em cada formato tantas janelas quanto se fizerem necessárias. Vamos alterar mais uma vez uma escala. E teremos assim a montagem do formato. Podemos inserir outros formatos de acordo com a necessidade de cada projeto e montar em cada formato de acordo com a preferência do projetista. O AutoSCADA disponibiliza o comando de plotagem, no qual, chamando a janela de plotagem, eu posso verificar exatamente
qual será o layout a ser plotado. Dessa maneira, temos o autoescada como uma opção de excelente qualidade para o detalhamento, o cálculo e o dimensionamento de escadas usuais de edifícios, escadas em concreto armado.